já percebeu que quanto mais você tenta não pensar em alguma coisa, mais aquilo gruda na tua cabeça? É como se seu cérebro estivesse te dizendo: ah é? Não pode pensar nisso? Então agora vamos só pensar nisso. Isso já deve ter te ocorrido com preocupações, lembranças ruins, pensamentos estranhos, imagens inesperadas. E o que normalmente acontece é que muita gente entra numa luta interna tentando expulsar esses pensamentos. Porém, aqui vai uma verdade importante. Quanto mais você luta contra um pensamento, mais forte ele fica. E hoje eu vou te explicar por que isso acontece e, principalmente, o que fazer quando sua mente entra nesse looping. Antes de dar sequência nesse vídeo, eu vou pedir um instantinho para que tu reserve um tempo de dar uma curtida, te inscrever aqui no canal, compartilhar para os teus amigos, família, grupo de trabalho, enfim, fazer com que esse material chegue ao maior número de pessoas. Isso ajuda o YouTube a entender a relevância do canal e me ajuda demais a produzir conteúdos como esse. Muito obrigado. Existe um experimento clássico da psicologia aonde pedem para uma pessoa não pensar em um elefante branco. Só isso. E claro, você já deve ter adivinhado ou até mesmo visto o que acontece, né? O elefante aparece na mente imediatamente. E isso tem um nome, se chama paradoxo do controle mental. Quando você tenta não pensar, teu cérebro precisa primeiro verificar o que você está pensando. E para verificar, ele traz o pensamento de volta. Ou seja, tentar controlar a força só acaba reforçando a presença daquele pensamento. E se você pensar um pouquinho, isso já começa a explicar por que a insônia piora quando você tenta dormir desesperadamente, por que a ansiedade cresce quando você tenta não ficar ansioso, e por que pensamentos incômodos voltam quando tu tenta expulsar eles. Agora eu vou te pedir licença para te explicar uma coisa importante. Esses pensamentos que aparecem do nada são chamados de pensamentos intrusivos. Eu até já fiz algum vídeo aqui sobre eles com uma outra pauta. Eles surgem sem convite nenhum. Eles podem ser violentos, podem ser estranhos, sexuais, catastróficos ou totalmente fora do teu padrão. E aqui vai algo essencial. Não é porque tu pensou numa coisa que não condiz muito com tua pessoa que significa que tu quer aquilo. Pensamento não significa intenção, pensamento não é caráter, é só atividade cerebral. O problema não é o pensamento, o ato de pensar. A questão aqui é a importância que tu dá para ele. Quando tu acredita que aquele pensamento significa algo grave, alguma coisa muito séria, o sistema nervoso acaba ligando uma ideia de ameaça dentro de ti. E aí começa o ciclo de pensamento, medo, tentativa de controle, um pensamento mais forte ainda. Mas hoje eu quero te ajudar com isso e vou te dar 3 estratégias simples e que eu uso aqui na clínica para ajudar as pessoas que me procuram e que têm esses pensamentos intrusivos. A primeira delas é parar de discutir com o pensamento. Em vez de argumentar emocionalmente, apenas observa. Troca o não posso pensar isso por, olha só, meu cérebro está produzindo mais um pensamento. É como se você estivesse olhando de fora, entende? Isso já vai reduzir o impacto. Uma outra dica que eu posso te dar é para tratar o pensamento como uma hipótese, não como uma verdade. Pergunta para ti mesmo, isso que tu está pensando é um fato ou uma suposição? O teu cérebro está prevendo ou está descrevendo a realidade? Muitos pensamentos são só previsões pessimistas. E a terceira e a última dica é para trazer o corpo para o presente. O pensamento ele vive lá no futuro, ou às vezes lá no passado. O nosso corpo ele vive no aqui e agora. Então, trazer uma respiração lenta, sentir e ancorar os 2 pés no chão, dar uma alongada no corpo, isso vai te ajudar e ajudar o teu sistema nervoso a sair desse modo de medo e de ameaça que fica trazendo o pensamento nesse looping. Além dessas 3 dicas, eu quero trazer também uma ferramenta muito usada na terapia cognitivo-comportamental para lidar com pensamentos intrusivos, que é o RPD, o Registro de Pensamento Disfuncional. A ideia é muito simples, né? É tirar o pensamento da cabeça e colocar no concreto, colocar no papel. Funciona mais ou menos assim.
Tu cria lá a coluna número 1, a situação, e tu vai explicar o que aconteceu. Por exemplo, eu estava deitado tentando dormir. Só os fatos, sem pensamento, sem mais nada. Estava deitado tentando dormir. Depois tu faz uma outra coluna e escreve quais foram os pensamentos automáticos que começaram a surgir nessa ocasião. O que passou pela tua cabeça? Por exemplo, se eu não dormir, amanhã vai ser um desastre. E aqui aparecem as distorções, como por exemplo, catastrofização. Faz uma terceira coluna que vai ser das emoções. Tu vai descrever o que tu sentiu. Aí deste pensamento que eu não vou conseguir dormir, amanhã vai ser um desastre, a minha ansiedade ficou de 8 em 10, por exemplo. E a quarta coluna vai ser a do questionamento. Tu vai fazer uma metacognição, pensar sobre o pensamento. Qual evidência real eu tenho de que isso vai acontecer? Isso já aconteceu alguma vez antes? O que eu diria a um amigo se ele estivesse passando por uma situação como essa? Eu viro um investigador do meu próprio pensamento. E por último, a última coluna ali, eu coloco o pensamento alternativo, que não vai ser um pensamento positivo, é um pensamento realista. Por exemplo, mesmo dormindo mal, eu já consegui funcionar outras vezes. Só de fazer isso já vai reduzir bastante a tua ansiedade. Percebe a diferença? Tu não luta contra o pensamento, tu analisa, tu faz a metacognição. Pensamentos intrusivos não vão se resolver com força, eles se resolvem com consciência. Pensamento é só pensamento, não é sentença. E quanto mais você pratica isso, o RPD, essas perguntas, mais o teu cérebro aprende que não precisa disparar alarme para cada ideia. E, gente, se esse vídeo te ajudou, se te trouxe alguns questionamentos, se te trouxe algumas novidades, se inscreve aqui no canal, compartilha com mais pessoas. Eu quero te fazer um convite também a dar uma olhada nesse link que eu vou deixar aqui na descrição, que diz respeito a um curso que eu fiz chamado Programa Limite Zero. Ele é voltado a vídeos de psicoeducação e também áudios de auto-hipnose, que eu tenho certeza que vão te ajudar a ressignificar as crenças limitantes que estão por trás desses pensamentos automáticos. Aperta ali, confere lá e depois me diz o que tu achou. Até o próximo vídeo.